Senhores vereadores, está em primeira discussão e votação o projeto de lei 194/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária 2020 e da outras providências LDO Poder Executivo. Está em discussão? Está em votação. Senhores vereadores, está em votação. É que ele está em primeira discussão, vereador? Ok? Só um minuto, por favor. Eu vou pedir para o pessoal da técnica para retirar, por favor, aí. Está em discussão. Ok, vereador? Senhor presidente, nós estamos discutindo em primeira aqui a LDO, e eu quero apenas que a gente possa, os nossos colegas vereadores aqui, que a gente possa se atentar numa questão importante. Antes de, lógico que em primeira vai se passar por emendas, as questões todas, mas dizer que nós estamos vendo a quantidade de créditos adicionais que estão sendo abertos aqui. Todos os projetos, doutor Marcelo, Ana Poli, que estão sendo colocados aqui, dá em torno de 16 milhões e 600 mil reais até o momento de abertura de crédito. No ano de 2016, o relatório, vereador Castelo Alemão, relatório das contas do prefeito, ex-prefeito Abel Larini, aponta, apesar da aprovação, aponta aqui um dado interessante, eu falo isso para a gente observar nessa LDO, que em 2016, vereador Castelo, houve o gasto, houve a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 39.266.255,96, correspondendo a 16,81% das despesas fixadas inicial. Enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seu artigo 37, autorizou a abertura no limite de 15%. Então nós precisamos nos atentar aqui, porque apesar dessa irregularidade ou dessa observação, o Tribunal de Contas entendeu de que isso não era o suficiente para reprovar as contas do ex-prefeito Abel Larini. O parecer foi favorável com apenas a observações e o nome técnico me fugiu a cabeça agora aqui, apontamentos. Recomendações, obrigado, viu? Recomendações. Então, nesse sentido, a gente só tomar cuidado, porque a gente dá uma margem, além da margem, que a gente já discutiu isso aqui dos 15%, olha a quantidade de créditos adicionais que nós estamos abrindo aqui, a torta direito, o Carra Laranjeira acabou de falar 7 milhões, 5 milhões já foi. Neste momento que está protocolado na casa, somando todos os projetos, desde aqueles que já foram aprovados, aqueles que estão em tramitação, cerca de 16 milhões e 600 mil reais. Nós precisamos nos atentar para que não ocorra isso. Porque apesar do Tribunal de Contas, vereador Castelo, refiro o seu nome, porque Vossa Excelência chegou a questionar isso por algumas vezes. Apesar de o Tribunal de Contas não entender que isso é uma irregularidade a ponto de comprometer as contas do ex-prefeito, é preciso dizer que isso desrespeita a casa. Porque se nós autorizamos o remanejamento, a abertura de crédito no valor de até 15%, o Poder Executivo não pode abrir mais que isso. Porque senão é um desrespeito àquilo que foi aprovado nesta Câmara, é um desrespeito à lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu só queria fazer essa discussão, senhor presidente da LDO, porque nós temos aqui essa abertura, tem essa previsão agora de 15%, eu inclusive farei uma emenda para redução desse percentual, porque até o momento nós estamos cerca de 5% de abertura de crédito, com esses 16 milhões, então metade do ano 5%. Eu acredito que se nós deixarmos 5% aí no máximo, um pouco mais, um pouco menos, é o suficiente para o governo, porque além daqueles remanejamentos, tem abertura de crédito aqui, e a gente não pode fazer isso e não acompanhar de perto, para que não ocorra o que aconteceu em 2016, essas contas vão ser julgadas ainda, mas se não desrespeitou o Tribunal de Contas, pelo que está aqui, mas desrespeitou essa Câmara. E é isso que a gente precisa se atentar nessa LDO, para que não ocorra, inclusive, no orçamento futuro, e não ocorra, que acompanhar também se isso não ocorreu no ano passado, 2017 e 2018. É isso, senhor presidente. Obrigado. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o nobre vereador Sebastião Vieira de Lira, Paraíbacar. Senhoras e senhores, mais uma vez, vereadores que nos assistem, vereadoras, eu quero aqui em cima dessa primeira discussão desse projeto, eu gostaria aqui de enfatizar um ocorrido
que aconteceu no Congresso Nacional. Justamente quando se trata de valores superávit, seja ele primário ou seja ele secundário, eu gostaria aqui de propor para esta Casa de Leis, para os demais vereadores, que nós fiquemos atentos. Por exemplo, quase 17 milhões de superávit aqui que nós vamos aprovar no decorrer desta sessão e até mesmo da próxima sessão. A cidade, o governo vai mal. E o reflexo disso se torna contra o vereador. Que nós somos os fiscais da população a quem der o crédito para que nós façamos o papel que todos queriam, que a educação fosse bem, que a saúde tivesse qualidade, tivesse sanado todos os problemas. Então, em cima disso, senhoras e senhores, o Congresso Nacional aprovou o superávit no Congresso do Executivo, do então governo Bolsonaro, mas eles aprovaram, que sirva de exemplo para essa casa, eles aprovaram de uma forma inédita. Aprovaram questionando onde seria aplicado os valores, vereador Renato Caroba. Porque nós temos aqui no nosso município, por exemplo, esses 7 milhões que, salvo me engano, é da educação. Nós temos aqui, como foi bem dito pelo colega Rafael Laranjeira, nós temos aqui a escola do Jordanópolis, que eu era relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, juntamente com o vereador Castelo, nós colocamos, vereadora Cris, no orçamento e até hoje, sequer, o projeto está em execução ou foi pago. Então não dá para a gente ficar aprovando as coisas aqui e nós não temos uma contrapartida para a população. Então vamos fazer o nosso papel, aprovar, mas chamar o governo. Nós vamos aprovar. Vamos aprovar com ressalva. De onde vem esse recurso? É carimbado da educação, então o negócio é o seguinte, nós vamos ter que gastar aqui. Vai ter que cumprir com essa Casa de Leis certas metas que não está sendo atingida no município, não está sendo executada. Então, que isso sirva de exemplo e esta casa possa dar a resposta que a sociedade precisa. Muitos recursos, eu estou com resposta de requerimentos aqui, de 13 mil consultas mês, desde que foi inaugurado o centro de especialidades. Aí eu pergunto, melhorou a saúde? Melhorou, em partes. E a falta de médicos, contratos elaborados nas coxas, faltando os pediatras no sistema. Então, gente, nós temos que dar resposta. E nós temos que alinhar isso com o governo. Vamos aprovar? Vamos. Que todo recurso é bem-vindo para a população. Mas nós precisamos de resultado final. Isso eu sou a favor. Com a palavra em discussão ainda o vereador Edivaldo Oliveira Paula, Castelo Alemão. A palavra é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma oportunidade. Dizer que em 2016, um contraponto para explicar aí esses pareceres do Tribunal de Contas. Existe uma diferença. Em 2016, eu era relator de várias comissões aqui na casa, inclusive eu fiz o apontamento que era mês de fevereiro e chegou a esta casa créditos adicionais no valor de 8 milhões e 200 mil reais, como forma de superávit. Só para deixar bem claro, o superávit ele pode ocorrer, pode ser que ultrapasse mesmo os limites. Se a economia do país for bem, é natural que aumenta a receita e naturalmente é repassado aos municípios e chega desta forma. Naquele momento não era este o caso, porque que o país estava numa crise absurda. O mês ainda era de fevereiro, sequer havia iniciado as receitas municipais com arrecadação de IPTU, e eu fiz o apontamento, eu segurei 8 milhões e 200 mil. Eu fui atrás,
verifiquei as contas e foram recursos que deixaram de ser investidos no ano 2015. Então, em 2015, foi deixado de investir, consequentemente, em 2016 tivemos esse superávit. Hoje, no mês de junho, já vejo com maior naturalidade a chegada de possíveis recursos extraordinários. Agora, o que temos que observar é se esses recursos já não estavam na pasta no ano passado, ficaram o resto em contas lá, que não foi aplicado, recursos que, porventura, se foram na área da saúde, causaram danos irreparáveis, como mortes. Muito bem apontado. Mortes podem ter ocorrido por falta de compra de medicamentos, se o recurso estava lá naquele momento. Este é o momento que o vereador, de fato, tem acesso às contas, de fato, consegue dar uma resposta, na votação do orçamento. O restante é muito subjetiva a atuação do vereador. Agora, eu parabenizo os vereadores pela colocação. E vamos analisar a fundo, e destaco que lá no ano de 2016, quando estive à frente de relatorias de comissões importantes da casa, logo no mês de fevereiro apareceram aqui créditos adicionais de 8 milhões e 200 mil reais. Gente, 8 milhões deixaram de ser investidos em 2015, naquele ano. Como eu fazia oposição ao então prefeito, entenderam que eu estava fazendo barulho à toa, mas não era. Em 30 dias, o município não havia arrecadado 8 milhões e 200 mil reais. Hoje, chegaram créditos agora no meio do ano. Recursos do Fundeb são destinados à educação, porém, vale a pena, sim, uma atenção especial dos pares, e fico feliz de saber que tem mais vereadores atentos a isso aí. Consequentemente, é o município arujaense que vai sair ganhando com isso, senhor presidente. Ok, vereador, ainda em discussão, com a palavra o vereador Rafael Laranjeira. Senhor presidente, público presente, internautas. Se bem lembrarmos, em 2017, assim que assumimos aqui essa nova legislatura, foi muito discutida a questão de reprovar o orçamento e que a gente fizesse essa aprovação mês a mês. Naquele momento, essa proposta não passou, enfim, e aprovamos o projeto. Em 2018, novamente, veio a discussão da casa se iria aprovar mês a mês ou de uma vez. E aprovamos de uma vez. E agora, como bem citou o vereador Paraíba, a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, ela reprovou as contas do governo, e o governo agora todos os meses terá que enviar o pedido para a liberação de crédito para as ações que vão fazer. E por que eu estou dizendo isso? E aqui em Arujá não está ocorrendo diferente. Só um detalhe. Não é nós, vereadores, que estamos votando aqui mês a mês. Porque o governo está trabalhando com orçamento paralelo, diferente do que nós votamos. Nós pegamos essa peça aqui de 7 milhões. São ações importantes. Só que nós estamos votando aqui um novo orçamento. Nós estamos aqui votando para a educação, segurança pública, meio ambiente, gabinete do prefeito. Ou seja, eles mandam uma peça que eles nem subestimam, nem superestimam, mas deixam a peça regular e, conforme vai tendo as brechas, vai mandando para cá aquilo que quer fazer. Ou seja, ou fazem isso com medo de colocar, porque sabemos que as novas leis dizem que o que está tem que ser cumprido essas metas, e aí, conforme tem sim o dinheiro em caixa, eles não buscam esse recurso para que consigam executar aquele serviço que eles colocaram e ficam aqui brincando. Então, assim, dá um exemplo aqui do vereador Paraíba, colocou a ecoterapia. Desde 2016, 17, 18, que ele coloca o projeto, e eles não acham, e eles falam o quê? Falta verba para fazer o projeto. Mas eles arrumam 7 milhões, arrumam 500, arrumam 200, vai aparecendo conforme o orçamento. Temos outros projetos de outros vereadores, seja para cobrir quadra de escola, seja para iluminação pública, seja para compra de aparelhos, enfim. E sempre não tem dinheiro. Ou seja, tudo que o vereador propõe na peça não tem orçamento, não dá para encaixar, a secretaria está com dificuldades no orçamento, o orçamento não vai conseguir, o país está em crise, é mil e uma coisa. Aí do nada aparece 7 milhões. Ou seja, subestima o orçamento da cidade para que depois o governo faça ações, ou seja, ele comanda o orçamento conforme o governo quer. Então, esse mês a gente precisa de 500 mil, vamos arrumar. Aí vai aqui, procura ali, procura lá, arruma 500 mil, faz aquele serviço. Não, esse mês a gente precisa de 1 milhão para resolver tal problema. E não se resolve o problema na peça, não se discute, coloca, olha, ataque está aí, já faz tempo, não surgiu agora esse ataque. Então, em 2016, já tinha que ter colocado uma peça propondo que iria resolver a questão do ataque, da questão das vagas escolares.
Então, eu acho que seria uma boa para casa nesse momento a gente discutir e quem sabe a gente conseguir mensalmente fazer essa aprovação do orçamento, porque nós já fazemos isso hoje, porque toda semana tem superávit financeiro. Então não tem motivo da gente aprovar a peça de uma vez toda, sendo que ela vai ser desmembrada semana a semana, conforme as pessoas que fazem a peça decidem. Então, semana a semana se manda um superávit, semana a semana se manda um tipo de superávit. Então não seria melhor a gente já votar esse orçamento mensalmente? Então fica aqui essa ideia para que a gente possa discutir. Ok, vereador, ainda em discussão com a palavra o vereador Gabriel dos Santos, por gentileza, a palavra é sua. Senhoras e senhores, senhor presidente, quero pedir desculpa, eu não estou com a crise de verticulite aguda, por isso estou movimentando para lá e para cá, porque o intestino para e aí o negócio fica feio. Mas eu achei que teria um outro projeto na pauta hoje. Senhor presidente, a Câmara Municipal de Arujá ela é muito assertiva nessas discussões relativas ao orçamento. São 4 projetos fundamentais para a Câmara Municipal: o PPA, a LDO, a LOA e o julgamento das contas do Executivo após passar pelo Tribunal de Contas. Tudo que foi falado aqui é extrema importância para a cidade. Estive na audiência essa semana, mas não tinha ninguém da Prefeitura, porque essa discussão que nós fazemos, ela é inerente, ela é salutar, ela é fundamental, mas é preciso que esteja presente na casa o prefeito, o secretário de Finanças, o secretário de Planejamento, para que possa debater com os vereadores. Porque esse debate que estamos fazendo, ele é dessa casa, ele é inerente a essa casa, e é fundamental para que as coisas possam acontecer. Todas as colocações que foram feitas, eu partilho de todas elas, mas quero frisar aqui que é preciso estar na casa o secretário de Finanças e que ele olhe a Câmara como parceira dele, que ele olhe para os vereadores como amigos e não como inimigos que tem que esconder o jogo debaixo do tapete. Vem para casa, senta na mesa, discute essa matéria que nós vamos aprovar como sempre aprovamos, mas é preciso realmente que a cidade tenha um boom de acontecimento, porque não dá mais para ficar nesse marasmo que está, e nós temos com essa oportunidade de ouro. Então eu comungo com todos os vereadores que falaram aqui, e fica aqui, senhor presidente, essa fala, que tem que estar na casa. Quem monta o orçamento tem que estar na casa. Porque parece que estamos falando aos ventos, e não é não. Eles estão assistindo lá na Prefeitura. Querem que eu vá fazer parte? Eu não vou brincar de fazer parte. Então vamos participar, vamos vir para essa casa, botar as cartas na mesa, porque a cidade não aguenta mais esperar. Muito obrigado. Ok, vereador. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores. Peço desculpa pela voz, uma gripe muito forte. Toda vez que nós falamos a respeito de lei orçamentária, quanto mais se debater, quanto mais se discutir no interesse público, é melhor. E no arrimo do que foi falado aqui, por exemplo, eu estou com um dos PLs que estão aqui. Inclusive, ele está em regime de urgência, é o PL 210. E nós temos no seu inicial, senhoras e senhores, como de praxe, as suas especificações, ou seja, a sua classificação. Como nós estamos tratando de recursos públicos, recursos que são interesses da população, população essa que nós aqui, de forma legítima, democrática, representamos. E é natural que essa população ela venha questionar a Casa de Leis, ela venha questionar cada um desses vereadores, dessas vereadoras que estão aqui. Eu chamo a atenção porque já estamos aqui há um tempo conversando e às vezes falta uma ação mais efetiva. O que eu penso também, e aí eu vou me dirigir especificamente à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária da Casa, né? É uma comissão específica para isso. Penso que deve também, se for o caso, senhoras e senhores, estar cobrando e exigindo da Prefeitura uma programação de execução. No meu entendimento, não sei, senhoras e senhores, se foi isso que o vereador Rafael quis traduzir, por quê? Porque, por exemplo, ele citou a escola do bairro do Jordanópolis, né? Que já há tempos a necessidade é grande e existe aqui um projeto no valor de 7 milhões, aonde tem
contemplado a princípio o início disso. A princípio lá, de maneira muito genérica. Então o que se faz necessário, no meu entendimento, é um controle maior. Um controle maior do investimento público, né? Mesmo que esse controle, num momento futuro, não ocorrendo, se justifique. Por que que não ocorreu? Olha, nós tínhamos a programação X, porque não é uma peça que se adivinha. É uma peça que leva em conta, como já foi falado aqui, vereador Castelo, outros vereadores, o momento econômico, enfim. Então ela sofre variações, é natural. E no nosso caso até tem sofrido variações positivas, porque nós estamos falando de créditos do que adicionais. E que chegamos ao final do ano, nós temos falado sempre até e de forma positiva por um lado, mas quando não se tem esse controle, e aí também se lança dúvida sobre a transparência, e aí é ruim, porque se tem um superávit. Então, eu penso que nós deveríamos estar olhando isso, se for o caso. Coloca-se uma emenda na LDO, olha, todo crédito agora, quando vir para casa, tem que vir, além da classificação, uma programação de execução mínima, para que nós possamos fiscalizar, entender, olha, há uma previsão de se começar isso daqui 1 mês, 2 meses, ou para o segundo semestre, e possamos aí sim exercer o nosso papel, né, de fiscalizar o investimento do dinheiro público. Então, eu também entendo que nós temos que aprovar, mas esses ajustes, eles são necessários. Eles são necessários para a evolução da peça. Nós chegamos aqui, a peça era de uma forma, hoje já evoluiu, mas eu entendo que tem como evoluir mais. Boa tarde. Com a palavra o vereador Marcelo Zé de Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez. Senhor presidente, quero, com muita tranquilidade, dizer aqui para os nobres vereadores que esses créditos adicionais são rotineiros em todos os municípios. O que a gente tem que discutir aqui e se atentar muito, eu vou pontuar 2 situações. Até a situação que o vereador Castelo Alemão pontuou, é a situação de créditos adicionais do ano anterior. Isso a gente tem que estar conversando, isso não pode acontecer, no caso do vereador Castelo, em fevereiro, um crédito de 8 milhões de reais. Então isso se estranha, porque quem vai herdar isso aí é o governo posterior, o governo atual. Então o que nós queremos aqui é que o governo use essa casa, que é independente os poderes, porém são harmônicos, para a elaboração de onde vai esses valores. Porque o que acontece, senhor presidente, é que no caso, esses 7 milhões, eles vão destinar de uma forma parcial, que eles, o setor técnico, e poderia muito bem se reunir com essa casa, com todos os vereadores, que tem vários, como o vereador Rafael Laranjeira já pontuou aqui, várias necessidades na nossa cidade. Eu não acho caminho, não existe caminho melhor do que os vereadores, conjuntamente com o executivo, está apontando o que seria melhor para a gente utilizar esses valores. Até porque o superávit é maravilhoso. Pior seria se não tivesse. Quem ganha com isso é a nossa cidade. Então o que eu quero pontuar é que todos os vereadores, conjuntamente com o executivo, que a gente aponte as situações, como o projeto do Paraíba, algumas emendas também que eu fiz, de cobertura de quadras poliesportivas, para a gente juntos, porque senão, senhor presidente, primeiro ultrapassa o limite, que essa casa aqui, nós votamos, nós estipulamos, e em segundo lugar, a gente passa uma impressão que a Câmara, a Casa Legislativa, está sendo desrespeitada. Então eu quero pedir ao Executivo para a gente sentar e pontuar. Temos a situação do Jordanópolis, que é importantíssima. Isso vem anos a fio, comentando, conversando, e nada sai do papel. Porém, a única coisa que nós temos que fazer, e eu espero que o Executivo, como na segunda-feira a gente iria fazer aqui a nossa audiência, então nós temos que ter um compromisso do setor executivo, principalmente o secretário de Finanças, para que venha discutir, para que os vereadores apontem que é o melhor caminho a ser feito na nossa cidade, para a gente utilizar esse dinheiro de forma correta e atingindo as prioridades do município. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, com a palavra o vereador Pastor Edmar. Senhor presidente, eu tive a honra
de fazer parte da comissão, junto com a professora Cris, professor Edivaldo, e, se eu não me lembro, a relatora era a professora Ana Poli. E todas as vezes eu vi por parte dessa casa o intuito e a vontade de termos junto o executivo para podermos elaborar a LDO, o orçamento da nossa cidade. E, infelizmente, a professora Cris acredita que vai falar, mas nós não tivemos resposta. E sempre estava, quantas vezes estava eu, a professora Cris e o professor Edivaldo, lá em cima onde era a vice-presidência, sentado para podermos ver o que poderíamos fazer para ajudar o nosso município. E não tivemos nenhuma ajuda. Aliás, eu posso até reafirmar que não tivemos nenhum esforço por parte do executivo para vir e discutir conosco nessa casa. Então eu também compartilho do mesmo pensamento com os meus colegas e digo que essa discussão aqui é pertinente, é perspicaz para unirmos e chegarmos num determinado comum, porque do jeito que está o legislativo tomando uma decisão e o executivo vindo depois com outra, isso não dá. Então, eu acredito que quem está nos assistindo agora e quem está aqui no plenário não deve estar entendendo nada, porque é confuso, é complexo. Porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, e quem deveria mesmo estar aqui junto no momento da discussão, que é o executivo, não está no momento que a gente está elaborando, criando a peça. Então, eu também compartilho e peço que o Poder Executivo esteja mais unido com a gente, para que possamos juntos chegar aí à finalidade, que é ajudar a nossa população. No mais, senhor presidente, não vou fazer mais uso do meu tempo para poder, mas eu quero deixar minha indignação quando é respeito aí a formar aí a lei orçamentária do nosso município, a colaboração. Obrigado. Ok, com a palavra a vereadora Cris Barreto. Senhor presidente, nobres vereadores, eu sou a presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a Ana é a relatora, mas como, não me lembro agora se foi o Luiz que falou, esses projetos de superávit, ele não passa pela nossa comissão, ele passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, é preciso que a Comissão de Finanças e Orçamento faça todas essas ponderações e questione a Prefeitura. Porém, eu e a Ana, como o pastor Edmar disse, nós estamos nessa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desde 2017, quando entramos aqui. E desde 2017, a gente vem apontando e vem dizendo, dentro das peças orçamentárias, nós fizemos juntamente com os senhores todas as correções que podíamos fazer. Desde mensagens erradas que mandaram, valores errados que mandaram, tabelas que não forneceram, e nós colocamos as peças embaixo do braço e ficamos rodando aí pela cidade, né, atrás do secretário, do prefeito, para que se fizessem as devidas correções. Porém, desde 2017 que nós escutamos a mesma coisa. Vamos dar mais uma oportunidade, né? Porque o prefeito é novo, porque precisa, porque não pode andar com orçamento pequeno, maior ou menor. Só que a impressão que nos dá é o seguinte: guarda-se o dinheiro até um determinado momento, para quando chegar nesse determinado momento, aí quer se fazer tudo o que não foi feito, e aí solta o dinheiro e a população fica aí. Então, desde 2017, as escolas estão caindo, as escolas estão com problemas, escola que não foi construída, TAC que não foi respeitado, e agora, né, de um tempinho para cá, só mandando o projeto de superávit para essa casa para a gente aprovar. Então, concordo com os colegas, concordo com o Renato Caroba, concordo com o Paraíba, que nós devemos sim, devemos
compartilho, né, da fala do Caroba, e temos que mudar mais uma vez, tentar mudar esse orçamento, né, essa previsão aí de 15% aí para o executivo, porque já que eles não conseguem usar os 15%, para que 15% na mão deles, né? Mas já tentamos 5%, já tentamos 10% e não tem jeito. Então a gente precisa sim que a Comissão de Finanças, juntamente com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a gente possa fazer alguma coisa para que, quem sabe, né, as coisas comecem a acontecer. Desde 2015, 2016, os mais antigos que estão aqui já lutavam, né, principalmente pela Escola do Jordanópolis. Quando nós aqui entramos em 2017, fizemos todas as emendas necessárias em todas as peças para que ela fosse realizada, e até hoje nada. Nem escola no Jordanópolis, nem manutenção nas escolas, entre outras coisas. E a população, é claro, as crianças estão sofrendo, a população muito mais, e nós aqui fazendo o nosso papel de fiscalizador, fazendo o nosso papel de cobradores, né, de fiscalizar, de cobrar do prefeito, do executivo, e não temos essa resposta para dar para a população. Então precisamos realmente sentar e as comissões analisar o que deve ser feito para que venha a ter, sim, uma melhor solução desse dinheiro para a população. Obrigada, presidente. Encerrada a discussão, passamos agora então à votação. Senhores vereadores, está em primeira votação o projeto de lei 194/2019, que dispõe sobre as diretrizes e elaboração da execução da lei orçamentária para 2020, da outra providência do Poder Executivo. Está em votação. Senhores, por gentileza. Senhores vereadores, com 14 votos favoráveis, encontra-se aprovada em primeira discussão e votação.